Olá, turma. Aqui é a professora Tainá de Ciências. Essa aula é para o 8º ano, que é sobre a órbita da Lua, eclipse e os movimentos. É o assunto que nós vimos no primeiro bimestre. É uma revisão, certo? Órbita da Lua. A órbita da Lua é a trajetória que o satélite natural executa ao redor da Terra, em sentido anti-horário, quando visto a partir do polo norte terrestre. Possui excentricidade pequena, o que a faz aparecer quase circular. Seu plano de rotação é inclinado, cerca de 5 graus em relação ao plano de órbita da Terra. É só observar essa imagem. Aqui é a Terra, aqui é a Lua. Vocês podem ver que ela circula, né? E tem uma inclinação de 5 graus, certo? Circula ao redor da Terra, lembrando, tá? Os eclipses, o eclipse nada mais é que o escurecimento total ou parcial de um astro, feito por meio da interposição de um segundo astro frente à fonte de luz. Existem dois tipos de eclipse, o solar e o lunar. Essa imagem aqui é a imagem da Lua sofrendo um eclipse parcial até então, né? Quando ocorre o eclipse da Lua, nós chamamos de eclipse lunar, que acontece na fase da Lua cheia, normalmente, tá? Ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, que passa pela região da sombra da Terra, tá? Aqui, ó. O Sol, a Lua e no meio a Terra. Quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, acontece o eclipse lunar, certo? O eclipse solar ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, ou seja, na fase de lua nova, e todos ficam alinhados em uma reta só. Nessa ocasião, a Lua bloqueia os raios solares que iluminam parte da Terra. Tá aqui, ó. Tá o Sol aqui, a Terra e no meio a Lua. Aí ocorre também o eclipse, certo? Porque a Lua vai bloquear os raios solares que vai iluminar na Terra. Aí, com isso, ocorre o eclipse. Depois vamos para os movimentos de rotação e translação. Lembrando que os movimentos da Terra existem vários movimentos, tá? Tem um movimento de revolução, de nulação, porém os mais estudados e os mais importantes são esses dois. Por isso que a gente sempre estuda esses dois movimentos, que é o movimento de rotação e translação. No movimento de rotação, é o movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo. É como se ela estivesse rodando em volta de si mesma. Lembram da aula que eu usei exemplos, né? O tempo que o planeta leva para completar esse giro é de 24 horas. A principal consequência é a existência alternada entre os dias e as noites, pois se não houvesse esse movimento de rotação, ou só ia existir noite em um lado no planeta e no outro lado apenas dias. É só ver aqui, ó, nessa imagem. Rotação, a seta está indicando que a Terra está girando ao redor de si, né? Ao redor do seu próprio eixo. Se não existisse a principal consequência é a existência, né, da rotação, é a existência dos dias e noites. Se não houvesse rotação, num lado do planeta Terra ia ser só dia, ou seja, ia ser muito quente, né, muito quente mesmo, e no outro lado do planeta Terra só noite, ou seja, muito frio, certo? Podem observar aí nessa imagem. Esse é o processo de rotação. Na translação, é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 365 dias, 4 horas e alguns minutos para completá-lo. Lembrando que rotação é em 24 horas, tá? E é a rotação que vai... uma das consequências é o dia-noite, tá? E ocorre o processo de rotação em 24 horas. Translação ocorre em 365 dias, 4 horas e alguns minutos, ou seja, 1 ano, tá? Esse movimento é o responsável direto pela existência das estações do ano.
No caso, translação é o movimento que a Terra vai realizar, como vocês podem ver aqui na imagem, em torno do Sol. Aqui está o Sol e a Terra gira um processo de translação, vai girando ao redor dele. Conforme isso vai acontecendo, que acontece em 365 dias, vai definindo as estações do ano: outono, inverno, verão e primavera, certo? Nos processos de rotação. Bom, gente, a aula de hoje é só isso. É uma revisão do primeiro bimestre, porque esse assunto já foi ministrado. É só pegar lá o módulo de vocês do primeiro bimestre, que vocês vão ver esse assunto. E as anotações também no caderno, também desse assunto, tá? É apenas uma revisão para a gente poder lembrar do assunto de movimentos de rotação e translação e os eclipses e a órbita da Lua. Mas esse assunto já foi ministrado no primeiro bimestre, tá certo? Façam agora as atividades. Quem não fez as atividades desse assunto no primeiro bimestre porque estavam sem o módulo, façam agora, tá? E até a próxima aula.